Eu acreditava piamente que conhecia a mulher com quem dividi a vida pelos últimos 11 anos, até o fatídico segundo em que a vi rindo com outro homem naquela cafeteria que ela tanto frequentava. O bilhete que deixei sobre a mesa foi seco, sem espaço para réplicas. Não volte para casa. O que ela fez logo em seguida foi o golpe de misericórdia no pouco respeito que eu ainda tentava nutrir. Júlia não estava preparada para o contra-ataque de um homem que ergue arranha-céus. Ela esqueceu que, para construir o novo, às vezes é preciso implodir o que está condenado. Quando eu desci meu último passo, o mundo de ambos estaria reduzido a escombros, enquanto eu os observaria do alto de um terreno sólido. Sou o Rodrigo Costa. Aos 43 anos, ocupo o cargo de arquiteto sênior na Menezes e Associados, uma das grifes da arquitetura paulistana. Por mais de uma década, jurei que meu casamento com a Júlia, uma fotógrafa de renome, era tão imutável quanto o concreto armado. Optamos pelo sucesso em vez da paternidade. Enquanto eu desenhava as silhuetas que hoje marcam a Avenida Faria Lima, ela transformava seu estúdio na Vila Madalena em um refúgio para a elite intelectual e artística da cidade. Aquela terça-feira de abril tinha tudo para ser o ápice da minha carreira. Saí de uma reunião exaustiva de 3 horas, onde bati o pé e me recusei a alterar 1 centímetro da minha visão para a expansão do Museu de Arte Contemporânea, com a aprovação unânime da diretoria. O próprio CEO me cumprimentou. É por isso que você é o nosso número 1, Costa. Você não recua diante da pressão quando sabe que o projeto é vencedor. Extasiado pela vitória, decidi que era o momento de compensar a Júlia pela minha ausência crônica nos últimos meses. Passei na Boulangerie Saint-Étienne, na Rua Augusta, comprei um buquê de lírios brancos, os mesmos da nossa lua de mel na Toscana, e segui para o estúdio dela. Ela saiu mais cedo, informou a Maressa, assistente dela, desviando o olhar com uma hesitação que me causou estranheza. Foi encontrar um cliente na cafeteria Luciana. Ela hesitou um segundo a mais e soltou. Um dono de galeria. Eles têm tido muitas reuniões externas ultimamente. O tom dela foi como um balde de gelo descendo pela minha nuca. Agradeci e caminhei os quarteirões até o café, sentindo o ar pesar a cada passo. Ao abrir a porta, o chão pareceu ceder. No reservado ao fundo, lá estava ela com um sujeito bem apessoado, aparentando a minha idade. A mão dela não estava apenas apoiada no braço dele, os dedos estavam entrelaçados, uma conexão que não se encontra em contratos de galeria. Ela riu de algo que ele sussurrou, projetando o corpo para frente em uma intimidade que me pertenceu por anos. Fiquei estático, esmagando o caule dos lírios. Mas o instinto de quem lida com crises em canteiros de obras e feras em conselhos administrativos falou mais alto. Aproximei-me com passos lentos e medidos, projetando minha sombra sobre a mesa. Júlia deu um sobressalto, o riso morrendo no exato momento em que nossos olhares se cruzaram. Rodrigo! Ela puxou a mão de volta, como se tivesse tocado em brasa. O homem, Roberto, pareceu mais incomodado com a interrupção do que propriamente culpado. Sem proferir uma única sílaba, saquei meu caderno Moleskine e escrevi com a mesma precisão técnica das minhas plantas. Não volte para casa. Acabou. Depositei o bilhete e as flores murchas na mesa, girei e saí com a postura ereta. Não vacilei, nem mesmo quando ouvi o eco do meu nome sendo chamado desesperadamente pela calçada. Ali, eu soube. Estive dormindo ao lado de uma completa desconhecida. Dirigi por horas, cruzando a Marginal Pinheiros e o centro, encarando os prédios que ajudei a construir. Cada estrutura era um pedaço da minha alma, enquanto meu lar era apenas uma fachada prestes a desabar. Quando finalmente cheguei ao nosso sobrado nos jardins, já passava da meia-noite. Vi o carro dela na garagem e senti o sangue ferver. Ela nem sequer teve a decência de respeitar meu aviso. Encontrei-a na sala, elegante com uma taça de vinho, encenando uma calma teatral. Precisamos conversar, Rodrigo, disse ela, pousando o cristal com precisão. Sobre o quê? Sobre o tempo que você passou nos braços desse sujeito? Ou sobre como você planejou me fazer de idiota? Não é o que você está pensando, ela suspirou, tentando usar seu tom condescendente. Roberto é um colega. Aquilo foi trabalho.
Eu sei o que é trabalho, Júlia. E mãos dadas não fazem parte do briefing. Você está sendo dramático. Ela se levantou, tentando se aproximar. Foi inofensivo. Você sumiu, Rodrigo. Mergulhou nesses prédios e me deixou no vácuo. O Roberto me ouve. Minha voz saiu mais fria do que o mármore da sala. Não tente inverter a culpa. Se havia um problema, você deveria ter sido mulher o suficiente para falar, não agir como uma clandestina no meu próprio casamento. Ela vacilou. A máscara trincou. Aconteceu. Não é nada sério. Há quanto tempo? Exigi. A demora na resposta foi a confirmação. 3 meses, admitiu. Mas foi só emocional, nada de sexo. Ri na cara dela. Como se a traição da confiança fosse perdoável desde que não houvesse contato físico. Ela tentou se defender, dizendo que estava carente, que eu não a entendia mais. Então a culpa da sua falta de caráter é do meu excesso de trabalho para sustentar esse seu padrão de vida? Ela disparou o golpe final. Não sei se quero mais este casamento, Rodrigo. Talvez eu nunca tenha querido de verdade. Aquela frase foi a demolição controlada. Ela não era mais a Júlia, era apenas um erro de cálculo que eu precisava remover da minha vida. Pegue suas coisas e saia agora. Ela ficou chocada, achou que eu iria negociar. Vá para a casa do Roberto. Tenho certeza de que ele tem um sofá para você. Ela saiu de madrugada, com um clique suave na porta que ecoou como um trovão no meu silêncio. No dia seguinte, no escritório, o café e o trabalho foram meu único sustento. Até que o telefone tocou. Um tal de Estevão, funcionário dela. Verifique seu e-mail. Ela não sabe que eu tenho isso, disse ele, antes de desligar. O que vi nos anexos superou qualquer pesadelo. Fotos de meses, hotéis, jantares e um vídeo onde ela dizia, rindo: o Rodrigo nunca vai descobrir. Ele está ocupado demais com os seus preciosos prédios. Roberto ria do marido distraído. Aquilo não foi um erro, foi um projeto de destruição da minha imagem. Júlia não apenas me traiu, ela zombou de cada tijolo que coloquei nessa relação. Mas ela esqueceu um detalhe. Eu sobrevivi a crises que derrubariam qualquer um. Esta traição era apenas mais uma falha estrutural. E eu sou mestre em reconstruções. Na manhã seguinte, o peso do silêncio no sobrado dos jardins era quase físico. O celular vibrou sobre o balcão de granito da cozinha. Outra mensagem do Estevão. Podemos nos encontrar? Há mais camadas nessa história que você precisa enxergar. O termo camadas ressoou em mim na arquitetura, são elas que escondem as falhas estruturais de um edifício mal construído. Combinamos em uma padaria discreta em Pinheiros, longe do burburinho da Vila Madalena onde a Júlia mantinha seu estúdio. Cheguei 10 minutos antes, escolhendo uma mesa estratégica ao fundo com visão total da entrada, um velho vício de quem negocia prazos com empreiteiros e fornecedores. Confie no projeto, mas vigie o canteiro. Estevão foi pontual. Tinha o semblante carregado de quem carrega segredos pesados demais para um assistente de fotografia. O aperto de mão foi firme, mas o olhar era de genuína lamentação. Obrigado por vir, Rodrigo. Sei que o momento é um pesadelo, começou ele, acomodando-se à minha frente. Você disse que havia mais, respondi, mantendo a voz no tom monocórdico que uso para dar notícias ruins aos clientes. Não estou aqui pelo café, Estevão. Despeje tudo. Ele respirou fundo, inclinando-se para o centro da mesa como se as paredes pudessem ouvir. O Roberto não é apenas um deslize da Júlia. Ele é uma engrenagem em algo maior. Ele também é casado. A esposa dele, Anita, é uma curadora influente no Museu da Casa Brasileira. A revelação foi como um soco no plexo solar. Não era apenas um caso, era uma traição geométrica, uma rede de mentiras que envolvia 4 vidas e 2 instituições respeitadas. Como você tem tanta certeza disso? Perguntei, sentindo a bile subir. A expressão dele endureceu, revelando um misto de nojo e revolta.
Porque a Júlia não é discreta no estúdio. Ela se gaba para Maressa, a assistente sênior, sobre como eles são intocáveis. Diz que criaram um sistema perfeito. Viagens de negócios fictícias, álibis forjados por contatos na galeria e mensagens apagadas antes de cruzarem o umbral de casa. Eles se acham gênios do planejamento. Um sistema. Repeti. A ironia era cortante. Eu projetava sistemas de ventilação e suporte de carga, eles projetavam um labirinto de dissimulação. Observei o Estevão, tentando entender seu ângulo. Por que está me entregando isso? Você está arriscando seu emprego. Ele fixou os olhos nos meus, sem hesitar. Porque eu já estive sentado nessa sua cadeira, Rodrigo. 3 anos atrás, minha ex-mulher fez o mesmo. Todos no círculo de trabalho sabiam, menos eu. Quando a ficha caiu, o amante já estava sentado no meu sofá usando meu chinelo. Ninguém merece ser o último a saber da própria humilhação. Houve um hiato de silêncio denso. Uma aliança silenciosa entre dois homens que conheciam a dor de ter o chão removido sob os pés. A esposa do Roberto. A Anita. Ela sabe de alguma coisa? Perguntei, já calculando o próximo passo no meu tabuleiro. Pelo que ouvi, ela vive para o museu. A Júlia até brincava, de um jeito cruel, sobre como a Anita era desligada, mergulhada em catálogos de arte enquanto o marido apreciava outras curvas por aí. Estevão pegou o celular e me mostrou o que eu temia. Prints de conversas da Júlia com a Maressa. Planos para uma escapada romântica para o Rio de Janeiro no próximo mês, disfarçada de vernissage. Piadas sobre mim, sobre como eu era focado demais em concreto para notar a carne. Saí daquele encontro com as plantas de uma nova construção em mãos. A destruição metódica da farsa da Júlia. Naquela noite, recebi a mensagem dela. Preciso pegar mais algumas coisas amanhã. Você estará em casa. Nenhuma menção ao bilhete, nenhum pedido de perdão. Apenas a logística da conveniência própria. Estarei em casa às 18 horas. Seja breve, respondi. Preparei o cenário. Imprimi cada prova, cada foto dos hotéis nos jardins, cada mensagem cínica. Organizei tudo sobre a mesa de jantar de Jacarandá, onde tantas vezes brindamos o sucesso dela. Adicionei fotos do Roberto com a esposa em colunas sociais. Era uma exposição de arte que ela não esperava ver. No dia seguinte, cheguei cedo. Abri uma garrafa de uísque single malt que guardava para a inauguração do meu próximo arranha-céu. Júlia chegou às 18h15, usando a chave como se ainda tivesse direito ao território. Estava no quarto, empilhando vestidos de grife, quando entrei. Você chegou cedo, disse ela, sem me encarar. A casa ainda é minha. E as câmeras de segurança também, retruquei, embora fosse um blefe parcial. Ela estremeceu, mas manteve a postura arrogante. Só quero minhas joias e meus equipamentos. Não pretendo ficar. Ótimo. Mas antes, há algo que você precisa curar lá embaixo. Ela me seguiu, desconfiada. No momento em que entramos na sala de jantar e ela viu a mesa, o tempo parou. Como fotógrafa, ela sabia ler imagens. Viu a cronologia da sua própria desonra exposta sob a luz do lustre. O que é isso? A voz dela falhou. Documentação, Júlia. Como eu disse, sou arquiteto. Eu não trabalho com suposições, trabalho com evidências sólidas. Você me seguiu? Isso é doentio. Ela tentou a tática da indignação. Eu não precisei mover um dedo. Seus próprios colegas estão enojados com você. Um deles decidiu que a verdade era mais importante que a sua lealdade de fachada. Ela olhou para as fotos da Anita e do Roberto. O medo finalmente substituiu a arrogância. O que você pretende fazer com isso? Ainda não decidi. Mas imagino que Anita Menezes adoraria saber que o marido dela tem uma exposição permanente com você. Você não faria isso. Sussurrou ela, empalidecendo. Por que não?
Você implodiu nosso casamento por diversão. Por que eu deveria manter a integridade do casamento do seu amante? Júlia saiu com os olhos marejados, mas não de arrependimento, e sim de pavor pelo que estava por vir. Depois que a porta bateu, tomei um longo gole de uísque e redigi o e-mail para Anita. Fui cirúrgico. Tenho informações cruciais sobre o comportamento do seu marido. Gostaria de conversar. Anexei apenas uma foto. O Roberto beijando a Júlia no estacionamento da galeria. A resposta veio em menos de 12 horas. Na manhã seguinte, o telefone tocou. Rodrigo Costa? Aqui é Anita Menezes. Vi sua mensagem. Podemos nos encontrar hoje no café do museu? Preciso entender o que está acontecendo. Eu tinha as plantas prontas. Agora, era hora de iniciar a obra. Marcamos o encontro em um café discreto na Vila Madalena, estrategicamente posicionado entre o reduto boêmio onde a Júlia brilhava e o museu onde Anita exercia seu poder. Cheguei antes, como de costume, escolhendo uma mesa ao fundo que permitisse uma conversa sem interrupções. Anita foi a personificação da pontualidade da classe paulistana, uma mulher alta, de postura impecável e olhos que pareciam escanear o ambiente com a precisão de quem avalia uma obra de arte valiosa em busca de fissuras. Havia dignidade em cada gesto, embora a rigidez de seus ombros entregasse que a fundação de sua vida também estava sob pressão. Obrigado por aceitar o convite, eu disse, levantando-me para um aperto de mão firme e protocolar. Seu e-mail foi um golpe direto, Sr. Costa. Difícil de ignorar. Rodrigo, por favor, corrigi. Às vezes, a sutileza é apenas uma forma educada de adiar o inevitável. E nós dois já fomos ignorados por tempo demais. Ela sentou-se com uma calma deliberada, estudando meu rosto como se procurasse entender que tipo de homem era o marido da mulher que destruía seu lar. Então, você é o companheiro da Júlia. Em breve, ex-marido. Há quanto tempo você carrega esse peso sozinha? Eu suspeitava há meses, ela admitiu, a voz baixa mas cortante. O Roberto acredita piamente na própria inteligência, mas é descuidado. Noites trabalhando na galeria que não batiam com o fechamento do caixa, viagens súbitas, o celular sempre virado para baixo. Sou curadora, Rodrigo. Minha vida é notar detalhes que outros ignoram. Eu vi as mudanças na paleta de cores dele muito antes de ver as fotos. E por que o silêncio até agora? Perguntei, curioso pela sua resiliência. Eu precisava de provas irrefutáveis, não de intuições. Meu pai era um dos advogados mais temidos da capital e me ensinou cedo. Nunca entre em uma audiência ou em uma briga sem munição pesada. Suspeita é fumaça, eu precisava do fogo. Abri minha pasta de couro e deslizei o dossiê montado pelo Estevão sobre a mesa. As fotos não apenas mostravam o fato, elas gritavam o escárnio. Isso é fogo suficiente para você? Anita examinou cada imagem metodicamente. Vi seus dedos apertarem a xícara de porcelana até que as juntas ficassem brancas, mas seu rosto permaneceu uma máscara de mármore. Sim, disse ela, finalmente. Isso é um inventário completo do desastre. Há mais. Logs de mensagens, transcrições e até vídeos. Um funcionário da Júlia, que também foi vítima de algo assim, decidiu que a verdade valia mais que o emprego. Um homem com consciência. Anita levantou uma sobrancelha, um sorriso amargo surgindo. Uma raridade neste meio. O que você pretende, Rodrigo? Destruição total? Pretendo sair desse entulho com a minha dignidade intacta e garantir que a conta da demolição seja paga por quem causou o dano. Anita assentiu, inclinando-se para a frente. O brilho em seus olhos mudou de dor para estratégia. E se eu te propusesse uma colaboração? Eles nos trataram como peças descartáveis em seu joguinho de vaidade. Eu proponho que mostremos a eles o que acontece quando duas mentes acostumadas a erguer e curar estruturas decidem derrubar uma farsa. O plano da Anita foi de uma elegância cruel. Ela convidou Roberto para um almoço de reconciliação no Terraço Itália, o ponto mais alto e prestigioso de São Paulo, um lugar onde o ego dele se sentiria em casa.
Enquanto isso, instruiu Estevão a deixar escapar para Júlia que eu seria visto lá com uma nova e influente investidora. O ciúme e a curiosidade da Júlia, como prevíamos, foram o gatilho perfeito. No dia marcado, Anita e eu estávamos sentados em uma mesa central, emoldurados pela vista panorâmica da cidade. Estávamos em uma conversa que parecia íntima, nossas cabeças próximas, rindo de algo trivial enquanto ela tocava minha mão ocasionalmente, um espelho exato da cena que me partiu o coração na cafeteria Luciana. Júlia entrou no restaurante como um furacão contido, marchando em direção à nossa mesa com uma indignação hipócrita que me deu náuseas. Mas o que é isso, Rodrigo? Já me substituiu? É assim que você lida com as coisas? Júlia, que coincidência, respondi, sem sequer alterar o batimento cardíaco. Anita virou-se com uma graça letal. Você deve ser a Júlia. O Rodrigo me contou detalhes fascinantes sobre você. Júlia hesitou, o terreno sob seus pés começando a oscilar. E quem seria você? Anita Menezes, ela estendeu a mão com a frieza de uma sentença. Curadora do MCB e, infelizmente para você, esposa do Roberto. O sangue fugiu do rosto da Júlia tão rápido que achei que ela fosse desmaiar. Esposa do... Sim, Anita sorriu, um sorriso que não chegava aos olhos. Rodrigo e eu estamos fazendo um levantamento técnico sobre traição e consequências patrimoniais. Por que não se senta? A conversa está apenas começando. Nesse instante, Roberto surgiu na recepção, radiante por estar em um lugar tão caro, até que seus olhos encontraram a mesa. O pânico que se instalou em suas feições foi a coisa mais satisfatória que vi em anos. Anita? O que está acontecendo aqui? Ele tentou rugir, mas a voz saiu engasgada. Clareza, Roberto. Estamos falando sobre os hotéis nos Jardins, sobre o seu sistema de álibis e sobre como vocês dois foram medíocres em nos subestimar. O silêncio que se seguiu foi pesado. Roberto tentou dizer que ali não era o lugar, mas eu o cortei com a autoridade de quem comanda um canteiro de obras. Você não se importou com o lugar quando desonrou minha casa. Agora, aguente o peso do teto caindo. O confronto terminou com os dois fugindo sob os olhares curiosos da elite paulistana. Mas o verdadeiro estrago começou depois. Naquela noite, Júlia me bombardeou com mensagens furiosas, acusando-me de ser imaturo e de arruinar a vida dela. No dia seguinte, ela invadiu meu escritório na Faria Lima, passando por cima da minha secretária. Você enlouqueceu, Rodrigo. A Anita congelou as contas conjuntas deles. Ela pediu o divórcio e o Roberto me expulsou da galeria para tentar limpar a imagem com os investidores. Minha exposição do mês que vem foi cancelada. Você está destruindo minha carreira. Continuei focado na planta do museu, sem levantar os olhos. Eu não destruí nada, Júlia. Eu apenas retirei os tapetes que escondiam a sujeira que você mesma acumulou. As consequências são suas, não minhas. O que você quer de mim? Ela desabou em uma cadeira, as lágrimas finalmente surgindo. Nada. Para mim, você agora é apenas um erro de cálculo que já foi corrigido. Ela tentou uma última cartada, sugerindo que cometemos erros e que não precisávamos destruir tudo o que construímos em 11 anos. O Roberto terminou comigo hoje cedo. Ele disse que precisa salvar o que sobrou da vida dele, ela admitiu, humilhada. Ri sem qualquer humor, fechando minha pasta. E você veio procurar abrigo na sua segunda opção? Não é assim que a arquitetura funciona, Júlia. Quando a estrutura colapsa por negligência, não se tenta remendar o entulho. Se limpa o terreno. Meu advogado enviará os papéis. Agora, saia. Tem um museu de verdade para construir. Os meses que se seguiram foram um exercício de precisão cirúrgica e reconstrução. No Brasil, um processo de divórcio pode se arrastar por anos em um pântano burocrático, mas com o arsenal de provas que o Estevão me forneceu e o apoio de um escritório de advocacia implacável na Avenida Paulista, conseguimos avançar com uma resolutividade rara. Júlia tentou, em um último ato de desespero, lutar pelo sobrado nos Jardins.
Alegou investimento emocional e dedicação à manutenção do lar, mas meu advogado foi letal ao demonstrar que ela já havia estabelecido domicílio emocional e físico em hotéis e na galeria do amante muito antes da nossa separação. No desfecho, ela manteve o estúdio na Vila Madalena, já combalido pela perda de clientes, e uma fatia menor dos bens. Eu mantive a residência e, mais importante, a minha paz. A notícia do escândalo no Terraço Itália não apenas circulou, ela reverberou pelos círculos sociais e artísticos de São Paulo como um abalo sísmico. A galeria do Roberto sangrou patrocinadores em semanas. Anitta, usando sua influência silenciosa mas absoluta como curadora, garantiu que as portas das grandes instituições se fechassem para ele. Júlia aprendeu da pior forma que a reputação é a fundação de qualquer profissional. Uma vez que o concreto racha e a armadura de aço é exposta à corrosão, a estrutura inteira é condenada pela Defesa Civil do Bom Senso. 6 meses depois, o ar de São Paulo parecia mais leve. Recebi um convite para uma vernissage exclusiva no Museu da Casa Brasileira. Anitta era a anfitriã. Ao cruzar os jardins do museu, ela me recebeu com um sorriso genuíno, irradiando uma segurança que o casamento com Roberto claramente eclipsava. Rodrigo, que satisfação ver você aqui, disse ela, entregando-me uma taça de um tinto encorpado. Soube por fontes seguras que a Júlia se mudou para o Rio de Janeiro. Parece que está tentando um recomeço do zero, trabalhando como assistente para um fotógrafo de moda que conheceu num evento em Miami. De estrela a assistente. A queda foi alta. Eu ri baixo, sentindo o frescor da noite. Também recebi um save the date para uma inauguração dela por lá. O papel era bonito, mas o destino foi o triturador de documentos. Nenhuma curiosidade? Nenhum pingo de saudade do que vocês tinham? Perguntou Anitta, estudando minha reação com o olhar clínico de quem analisa uma obra-prima. Contemplei uma fotografia particularmente impactante na parede antes de responder, buscando as palavras que melhor definiam meu estado atual. Não, Anitta. Esse capítulo não foi apenas lido, ele foi removido do índice. A raiva, que antes era um incêndio, foi substituída por uma indiferença glacial. Júlia não ocupa mais nenhum metro quadrado dos meus pensamentos. Ela deixou de ser uma ferida aberta para se tornar uma lição de engenharia social aprendida a duras penas. Mais tarde, em um jantar íntimo num bistrô nos arredores do museu, Anitta ergueu sua taça, os olhos brilhando sob a luz de velas. Aos aliados inesperados que o destino coloca no nosso caminho e aos tempos difíceis que nos obrigam a trocar o revestimento da alma. E a construir algo muito melhor a partir do terreno limpo, brindei, sentindo o peso do cristal. Ela me observou pensativa, com um sorriso de canto. Você realmente seguiu em frente, não foi, arquiteto? Sou um homem de estruturas, Anitta, respondi com simplicidade. Quando um edifício colapsa por erro de cálculo ou negligência, você não fica revisitando os escombros para sempre em busca de nostalgia. Você limpa o terreno, analisa onde a fundação falhou e projeta algo muito mais resistente, capaz de suportar ventos que antes o derrubariam. Ao dirigir para casa naquela noite, cruzando a ponte estaiada sob o brilho neon da metrópole, refleti sobre a jornada. A traição quase implodiu minha essência, mas, em vez disso, revelou uma resistência estrutural que eu desconhecia. A dor foi o teste de carga, a raiva foi o combustível da reforma. Hoje, eu não sou apenas o homem que constrói prédios na Faria Lima. Sou o arquiteto da minha própria liberdade, vivendo em uma vida com alicerces muito mais profundos, verdadeiros e, finalmente, inabaláveis. Obrigado por ouvir minha história até o fim. Se ela tocou você, deixe um like, escreva nos comentários o que mais te marcou e não se esqueça de dizer de onde você é. Inscreva-se no canal, muitas outras histórias ainda estão por vir.